tarde, pessoal. Aqui é o professor Del Moraes, professor do primeiro ano do Colégio Batista. Hoje nós estamos aqui para estar fazendo uma revisão sobre PA e PG, tá? Mais especificamente sobre os conteúdos, sobre a teoria e um pouquinho de aplicação. Então nós não vamos fazer muitos exercícios de aplicação, tá? Vamos voltar mais do que as definições. É mais um resumo geral. Só que quiser ver mais exercícios, mais como se resolve alguns tipos de problema, tem os vídeos de resolução das aulas anteriores, vocês podem estar assistindo aí, tá? Procura lá no canal. Mas hoje especificamente nós vamos falar aqui sobre os conceitos, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a progressão aritmética, a famosa PA. Então se você tiver uma sequência numérica, exemplo, 2, 4, 6, 8. Repara que tem ali sempre uma constante que está sendo somada para dar o próximo número. Essa constante nós chamamos ela de razão, representando pela letra R, tá? Então essa razão da PA, a progressão aritmética, está sendo somada. Você pode estar encontrando aí um termo qualquer nessa sequência. Por exemplo, o A2 é o A1 mais a razão. O A3 é o A1 mais 2 vezes a razão. O A4 é o A1 mais 3 vezes a razão. Então você pode estar encontrando qualquer termo dessa sequência se você aplicar uma fórmulazinha chamada termo geral. Então o termo geral da progressão aritmética, ela é uma fórmulazinha que serve para achar qualquer termo, tá? Então nós temos aqui o nosso termo AN. O N é a posição, então é o 20º termo, seria o A20, tá? É a posição que o termo se encontra. Então, AN igual a 1 mais N menos 1, ou seja, posição do número menos uma posição, vezes a razão, tá? E se você jogar aqui na fórmula, você consegue achar qualquer termo. Mas o que você tem que saber para estar achando esses termos? Você tem que saber quem é o seu termo A1. E você tem que saber quem é a sua razão. Se você não souber o A1, mas não souber a razão, aí não vai ter como você estar achando esse termo AN, tá? Então, professor, eu tenho o termo AN. Eu posso estar calculando a razão para esse termo? Se você tiver o termo A1, sim. Eu tenho o termo AN e tenho a razão. Eu posso estar calculando o A1? Pode. Tá? Então, se você tiver dois termos conhecidos, você consegue calcular um terceiro. Então você pode ter o AN, pode ter o A1, aí você vai conseguir calcular a razão. Pode ter a razão, pode ter o A1, aí você vai conseguir calcular o AN. Tá bom? E aquele N ali? O N é a posição do termo. Então se o termo for A20, o N é 20. Se o termo for A30, o N é 30. E assim sucessivamente. Então, essa primeira fórmula aqui é a fórmula do termo geral da PA, tá? Ela serve para você encontrar qualquer termo de uma PA. Daqui a pouco eu coloco um exemplo no quadro para vocês estarem vendo melhor. Se der tempo, né? Nós temos um tempo pré-definido para estar mostrando isso aí para vocês. Mas acredito que devo dar um tempinho assim. Aí eu estou colocando um exemplo aí para vocês verem. Qualquer coisa, se não der tempo, vocês podem ir lá, voltar nas videoaulas anteriores. Já tem 2 aulas de revisão aí sobre PA. Assistir essas aulas para poder entender melhor esses conceitos, tá bom? Agora aqui, segundo tópico, termo médio. O termo médio é uma propriedade da PA. Então ele fala que o termo central entre dois termos equidistantes, ou seja, termos que estão à mesma distância, ele é a média aritmética desses dois termos. Tá? Então, exemplo, você tem aqui o termo 2, 4 e 6. O do meio, ele é a média aritmética entre o 6 e o 2. Então, se você somar o 6 e o 2, dividir por 2, vai dar o termo do meio, que é o 4. Tá? Ele está representado aqui da seguinte forma. Ó. Nosso termo AN, ele é o termo AN menos 1, ou seja, antes dele, mais AN mais 1, está depois dele, sobre 2. Professor, tem que ser imediatamente antes, imediatamente depois? Não. Pode ser bem antes e bem depois, desde que eles tenham ali a mesma distância entre eles. Exemplo, você tem um termo ali do A1 até o A... Vamos ver. Até o A13.
tá? Do A1 ao A13, o A1 é o primeiro, o A13 é o último. Então, se você somar o A1 mais o A13, você vai achar o termo do meio, o termo central. Então, é assim que a gente vai usar essa ideia aqui do termo médio, tá bom? Aí você pensar, professor, mais 1 mais 13, 14, dividido por 2, 7. Então, você vai achar o A7. Isso aí, vamos fazer o cálculo. Ó. A1 é o primeiro, então A2, A3, A4, A5, A6. Foram 5 termos até o A7. Aí do A7 ao A13. A8, A9, A10, A11, A12. Ó, foram 5 termos. O próximo é o A13. Então eles estão a uma mesma distância. Tá? Então você consegue achar esse termo calculando a média aritmética de 2 termos equidistantes. É lógico que nós vamos usar essa ideia mais para termos próximos, né? Termos consecutivos. Então, sempre que o exercício ele falar termos consecutivos, você pode estar associando com essa ideia aqui, tá bom? E até uma forma também, às vezes, de você escrever uma sequência da PA. Você pode escrever a sequência da seguinte forma: AN-1, AN mais 1. Então, isso é uma sequência de 3 termos consecutivos. Tá? Isso aí ajuda muito na hora de estar resolvendo algum tipo de exercício. Assim como no primeiro caso, esse caso que daqui a pouco eu vou falar com um exemplo para vocês estarem entendendo melhor, né? E agora com a soma dos termos. Então, a soma dos termos é o SN. SN igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Por que sobre 2, professor? Então, quem desenvolveu essa técnica da soma dos termos na PA, ele percebeu o seguinte: os termos equidistantes, quando eles somados, eles dão o mesmo valor. Então, vamos supor que você tem uma PA de 1 a 10. 1 mais 10, 11. 2 mais 9, 11. 3 mais 8, 11. Ele percebeu que você somando os termos equidistantes sempre dá o mesmo valor. Então, o que ele fez? Ele somou o primeiro termo mais o último termo vezes a metade da quantidade dos termos. Já que ele está somando de 2 em 2, né? Então, vezes N sobre 2. Por isso tem o 2 aqui, porque ele divide por 2. Tá? Para ele não estar repetindo essa soma 2 vezes. Então, o nosso SN ele é A1 mais AN vezes N sobre 2. Tá? Eu vou apagar esse quadro aqui, voltar agora com um pouquinho de progressão geométrica, a gente está falando um pouquinho. Depois eu venho com os exemplos para vocês, tá, pessoal? Só um minutinho aí. Bom, agora nós vamos continuar aqui com a progressão geométrica. Tá? É a nossa famosa PG. Pessoal, a PG, diferente da PA, nós não estamos somando uma razão. Mas ela tem os mesmos conceitos. Como ela é uma sequência numérica, ela vai ter os mesmos termos ali que eu já deixei aqui no quadro especificamente, tá? Então, em vez de nós estarmos somando uma razão da nossa PG, nós vamos estar multiplicando uma razão. Então agora a gente vai estar fazendo vezes. Essa é a diferença entre progressão aritmética e progressão geométrica. Na aritmética nós somamos uma razão e na geométrica nós multiplicamos uma razão. Então o termo geral da PG, para você achar um termo qualquer nessa sequência, você vai fazer o nosso AN, ou seja, a posição que você quer, igual a o A1 vezes a razão. Ah, professor, mas a razão não era R? A razão é R na progressão aritmética. Na progressão geométrica é Q, tá? Vezes a razão elevado a N menos 1. É aquele mesmo conceito, é sempre vezes o número. Então, se você já tem o primeiro número, vezes, vai restar menos 1 no final para dar o termo que você está procurando, tá? Por exemplo, eu tenho um termo, se eu quero achar o termo A20, vou fazer o A1 vezes 19, ou seja, a razão é elevado a 19. 19 vezes a razão, tá? Vou repetir a razão 19 vezes, tá bom? Isso aqui é o nosso termo geral. Assim, professor, como é que eu vou fazer para achar a razão? Se você tiver a sequência, você vai simplesmente dividir o número da frente pelo número de trás da sequência, tá?
o sucessor pelo antecessor. Então, é sempre estar dividindo aí os dois números consecutivos. Não pode ser em qualquer ordem, tem que ser os números consecutivos. Beleza. Já sei como eu faço para calcular meu termo geral. Consigo calcular a razão, consigo calcular o A1 e consigo calcular o AN. É só você ter dois valores para estar substituindo. Se você tiver dois valores para estar substituindo, você consegue calcular um terceiro valor, tá bom? Passando aqui da forma do termo geral, nós temos termo médio, que é uma propriedade da PG. Então, assim como nós fizemos aí o termo médio da PA, nós temos isso também na PG, o termo do meio. O termo do meio na PG, ele é um pouquinho diferente da PA. Um termo central ao quadrado é igual a termo anterior vezes o termo posterior, né? O antecessor vezes o sucessor daquele termo que está no meio, tá bom? Então, esse quadrado aqui, na verdade, ele não vai ficar aqui. Ele vai virar raiz quando ele vir para o lado de cá para calcular o resultado. Então, você pode ter uma derivação da seguinte forma. AN igual a raiz de AN menos 1 vezes AN mais 1. Ó. Você pode ter essa derivação aí, tá bom? Não necessariamente você vai sempre ter ela. Pode ser que você possa calcular esse termo ao quadrado, não precisa estar descobrindo qual é o termo AN. Mas se você tiver que descobrir o termo AN, vai virar raiz do outro lado, sim. Então é uma forma de aplicar. Tá? E a melhor forma de você entender melhor isso é fazendo os exercícios, né? Daqui a pouquinho eu vou colocar um exemplo de cada aí no quadro pra gente estar vendo, tá bom? E a soma dos termos, que é o nosso SN, também é diferente da PA, tá? Então, na soma dos termos você tem que A1 vezes a razão elevada a N menos 1 sobre a razão menos 1. Então, pessoal, tem derivações dessa forma, ou seja, tem outras formas de escrever o SN, tá? Mas a forma que nós vamos estar vendo vai ser dessa forma aqui. E tem também a soma dos termos infinitos, que é o nosso S infinito. Ele é o A1 sobre 1 menos a razão. Tá? Esse aqui é o S infinito. Ó, nesse caso aqui da soma dos termos infinitos, toma cuidado, tá? Essa razão aqui, ela sempre é uma fração. Então, aqui nós somos termos infinitos, nossa razão vai ser sempre uma fração. Tá bom? Quando você vai aplicar essa soma de termos infinitos? Quando você quiser achar uma geratriz de uma fração, por exemplo, tá? Ou quando você quiser saber a soma de infinitos termos. Então, se você tiver a soma de infinitos termos, sendo que a razão é uma fração, ou seja, um número menor do que 1, você vai estar aplicando. Pessoal, eu consigo fazer isso com um número que seja uma razão maior do que 1? Não, só maior do que 1, não dá para aplicar essa fórmula de relação dos infinitos termos, tá? Vamos partir agora aqui para alguns exemplos, para a gente estar vendo como que são aplicadas essas fórmulas. O pessoal que vai fazer a prova, que está vendo essa revisão, tira print do quadro, anota as fórmulas para estar aplicando, tá? Pode estar vendo aí as aulas anteriores para estar fazendo mais exercícios sobre isso, que aqui eu só vou colocar um exemplo de cada, tá bom? Então vamos para os nossos exemplos. Daqui a pouco eu volto aí com vocês novamente. Bom, pessoal, se estiver indo rápido demais, né, vocês já sabem, dá pausa no vídeo, assiste novamente, tá? Pergunta aí no Hangout, tá respondendo vocês. Bom, aqui a gente não pode parar, né? Temos que fazer ali no tempo certinho. Então, ó, enquanto o termo geral da PA. Termo geral. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, aqui é o nosso termo geral. O A1 nessa sequência é o 3. Então, o nosso AN vai ser igual a 3 mais
A razão dessa sequência, 3 menos 7, é 4, tá? Então aqui você faria distributiva, ó. Ficaria 4n menos 4. Então o nosso termo geral, nesse caso aqui, vou colocar aqui no cantinho. Resposta a n, ó, termo geral, ele vai ser 4n menos 1. Tá? Então o termo geral nessa sequência aí é 4n menos 1. Se você aplicar essa fórmula, você consegue determinar qualquer termo ali. Por exemplo, eu quero o termo 5, né? O quinto termo, o A5. Vou colocar aqui A5, 5 vezes 4, 20, menos 1, 19. Então o quinto termo dessa sequência vai ser o 19. Tá? É assim que a gente vai usar essa ideia do termo geral. Aqui na 2 já vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas olha a ideia. A soma dos 20 primeiros termos. Então você sabe que é S20 é igual a 500. Viu? A soma dos 20 primeiros termos do APA é 500. S20 é igual a 500. Quem é o S20? Não é A1 mais AN, no caso A20, vezes 20 sobre 2. Isso é igual a 500. Ó, no lugar do S20 eu coloquei a fórmula. A1 mais A20 vezes 20, tem de termos na sequência, sobre 2. Esse 20 aqui eu posso cancelar com esse 2, né? Vai ficar 10, tá? Então 10, aqui ó. Então o 10 aqui ele passa dividindo, tá bom? Então A1 mais A20 igual a 500 sobre 10. Vou cortar esse zero aqui, ó. Então, mais A20 igual a 50. Ele está falando qual é o primeiro termo. Se o primeiro termo é 5, então o nosso A1 é 5. Então eu vou ter aqui 5 mais A20 igual a 50. A20 vai ser 50 menos 5. A20, 45. O nosso A20 é 45. Mas ele quer o A20? Não, ele está pedindo quem? Ele está pedindo a razão. Então esse A20 aqui, vamos escrever ele da forma que é o termo geral. A1 mais n menos 1, caso 20 menos 1, vezes a razão, igual a 45. O A1 ele já falou quanto que era, né? O nosso A1. O nosso A1 é 5, então eu tenho aqui 5 mais 19R igual a 45. 19R vai ser igual. O 5 vai para lá, vai ficar menos 5, tá? Então vai ficar 45 menos 5. Então R vai ser 40 sobre 19. Ó. A razão é 40, 19 avos. Professor, se fosse 20 aí dava certinho 2, né? Sim, não necessariamente a razão ela vai ser um número inteiro, tá pessoal? Ela pode cair aqui como um número racional, sem problema nenhum. Fração. Vou apagar aí para a gente passar para mais 2 exemplos. Se der tempo, fazemos aí mais 2. Mas acredito que só vai dar para fazer 2 exemplos agora da PG, tá bom? Bom, galera, agora vamos aí um pouquinho de PG. Bom, vamos lá. Número 3. Determine a soma dos 10 primeiros termos da PG. Então, ó, PG, produção geométrica, né? Para você determinar a soma, você tem que saber a razão, tá? Então, qual é a forma mesmo da soma da PG? Nosso SN na PG é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Não é isso? Sobre Q menos 1. Tá. Então vamos aplicar aqui a nossa fórmula. Quem é a nossa razão? Nossa razão vai ser sempre o carinha da frente dividido por trás. Então o nosso Q
Ele vai ser 3 dividido para 1, ó. 3. Poderia fazer também 9 dividido para 3, tá? Então, nossa razão é 3. A soma dos 10 primeiros termos. Então, o nosso N é 10. Vamos jogar de uma forma. S10 igual a 1 vez razão que é 3 elevado a 10 menos 1 sobre 3 menos 1. 1 não precisa. 3 elevado a 10 tem que fazer na calculadora. Menos 1 sobre 2, né? Vai ficar assim, ó. S10 igual a 3 elevado a 10 menos 1 sobre 2. Bom, pessoal, eu fiz o cálculo aqui. E 3 elevado a 10 vai dar 59.049, tá? Logo 59.049 menos 1 vai ficar que a soma dos 10 primeiros termos é 59.048 sobre 2. Resultado: 29.524. Bom, então aí a soma desse cálculo deu 29.524. Professor, essa questão é uma questão grande. Mas aí vocês têm aí o artifício de estar usando a calculadora, tá, pessoal? Então, apesar de ser uma questão grande, 3 elevado a 10, você pode estar usando a calculadora para estar resolvendo os cálculos. Facilita muito, tá? Beleza, vamos aqui agora na nossa questão de número 4. Determine o oitavo termo da PG. Agora eu quero saber quem é o A8. O AN, termo geral, para a gente achar qualquer termo, AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 A1 vezes Q elevado a N menos 1. Vou colocar o oitavo termo. A8 vai ser igual a A1, que é 2, vezes a razão. Como é que a gente vai fazer para achar a razão? Divide um número pelo outro, qualquer um. 6 dividido para 2, 18 dividido para 6, tanto faz, tá? Então a razão é 3. Vou ficar com 3 elevado a N, né? No caso é 8, menos 1. Então vai dar 7. Então o A8 vai ser 2 vezes 3 elevado a 7. Novamente, voltamos aí à calculadora para estar fazendo 3 elevado a 7. Então, A8 2 vezes 2.187, né? É 4.374. Tá, então a 8 é 4.374. Duas questões que vocês viram aí que foi... Os cálculos foram grandes, né? Não foi pequeno. Ainda assim, é possível estar fazendo aí na calculadora, faz rapidinho, tá bom? É só você não dar aquele mole de esquecer que elevado ao número é ele vezes ele vezes ele várias vezes, tá? Então, pelo que eu tô vendo aí, vai dar tempo da gente fazer as duas médias, né? As duas últimas. Então, vou apagar aqui o quadro para a gente estar colocando aí as duas questões de exemplo finais, tá bom? Bom, pessoal, então para fechar aqui agora um exercíciozinho,
um exemplo sobre o termo médio, tá? Então, o termo médio é a média aritmética entre os termos equidistantes aí da PA. E na PG, seria a média geométrica. Então, questão 5. Provar que o termo médio 10 da PA, ele já está falando que o 10 é o termo médio, porque ele está no meio, tá vendo? Ó, tem 2 antes, tem 2 depois. É a média do primeiro termo e do último termo, tá? Então, o termo médio, vou chamar de TM, ele é a média entre o primeiro termo e o último termo. Como são 2 termos que estão somando, divide por 2. Então, vamos ver se vai bater o resultado. Então, a média aritmética é 10 igual 2 mais 18 sobre 2. Ó, 10 igual a 10. Bateu, é verdadeiro, tá? Tá provado. Então, quando a gente fala para você provar alguma coisa, é para você demonstrar que aquilo ali realmente acontece, tá bom? E se você aplicar a fórmula do termo médio, você vai ver que o resultado realmente foi o 10. Eu não pedi para você descobrir o termo médio, pedi para você provar que era o 10. E nós provamos aplicando a fórmula. Está provado. Agora aqui na questão número 6. Provar que o x é o termo médio da PG. No caso, o termo médio aí, ó, carinha do meio, né? Então, eu sei que o x ao quadrado tem que ser igual ao x sobre o quê vezes o quê? Vezes x vezes o quê? Esse vezes aqui é o vezes da fórmula, tá bom? Ó, vou colocar aqui o termo médio seria o AN menos 1 vezes AN mais 1, né? O termo médio ao quadrado, nosso AN ao quadrado. Então, esse vezes aqui, ó, é o vezes da fórmula, tá? Se você multiplicar, você vai ver que cancela o que e o que e fica o x ao quadrado igual x ao quadrado, ó. Bateu, tá? Tá valendo também. Poderia até cancelar o quadrado se você quiser, só x igual a x, é manter a igualdade, tá bom? Então tá provado aí para os dois casos. Então todo exercício de termo médio você vai usar essa fórmulazinha para estar desenvolvendo na maioria dos casos, tá? Bom, espero que essa revisão aí tenha servido para estar dando uma luz aí, tá ajudando vocês a desenvolver essas questões, tá? O pessoal que ficar com dúvida pode estar assistindo os vídeos anteriores, tem bastante vídeo de revisão, aí tem uns 3 a 4 vídeos de revisão de PA e PG, 2 de cada, se não me engano. Pode estar me perguntando lá no Hangout, pode estar mandando e-mail. Não esqueçam de mandar as atividades pelo Google Classroom para estar ganhando aquela notinha de participação, o ponto de caderno, tá bom? É um ponto a mais, um ponto extra, e sempre é bom, né? Sempre é bom a gente estar ganhando um pontinho extra aí, vai que a gente precisa lá na frente, já sabe onde tem, tá? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Boa semana para vocês, bom descanso, e estudem aí para as nossas avaliações, tá bom? Até mais.